Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 13 de abril. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil tem 22.100 casos de coronavírus e 1.200 mortes. Bolsonaristas fazem carreata em São Paulo contra Dória, TV Globo e a China. Estudo aponta que pandemia pode até dobrar o desemprego. Taxa de isolamento social volta a cair no Vale do Paraíba. Estudo mostra áreas vulneráveis em São José dos Campos. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, já 13 de abril. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Ótima segunda-feira aqui pra gente. Não tem a menor dúvida, esperando que todos vocês tenham tido uma excelente Páscoa. E eu já faço um convite a você, já em nossos estúdios, o senhor Anderson Farias, ex-secretário de Governança da Prefeitura de São José dos Campos, e nós vamos conversar com o senhor Anderson no segundo bloco do jornal. Fica aqui o convite para a sua participação. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 22.169 infectados, com 1.223 mortes por coronavírus. A taxa de letalidade do vírus vem crescendo no país e chegou a 5,5%. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número tanto de casos, 8.755, quanto de mortes, 588. No Vale do Paraíba, a Prefeitura de Pindamonhangaba confirmou ontem a primeira morte causada pela doença no município. A vítima foi uma paciente de 70 anos que estava internada na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 4 de abril, com quadro respiratório acentuado. Outras 9 mortes já foram registradas na região, sendo 2 em São José dos Campos, Caraguatatuba e São Sebastião e uma em Jacareí e Taubaté. Glauco, outro caso interessante também, Ubatuba registrou neste domingo, nossa cidade aqui no Litoral Norte, o primeiro caso confirmado da doença. Então, cidades do Litoral Norte, se eu não me engano, só Ilhabela ainda não registrou nenhum caso. Pois é, e em meio a um número crescente de mortes por Covid-19 no país, o presidente Jair Bolsonaro usou uma videoconferência com lideranças religiosas para dizer que parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Nas últimas semanas, o ministro Luiz Henrique Mandetta tem dito que o Brasil só enfrentará o pico da pandemia entre abril e maio e que o coronavírus circulará até meados de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro segue contrariando as recomendações sanitárias de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus. Na Sexta-feira Santa, ele visitou o Hospital das Forças Armadas em Brasília. A visita não consta na agenda oficial, mas se tratou de um encontro de Bolsonaro com o corpo clínico do hospital, segundo fontes. Questionado sobre o que foi fazer no hospital, Bolsonaro disse que foi tomar sorvete. Os jornalistas insistiram na pergunta e ele respondeu, então, que foi fazer teste de gravidez. Bolsonaro também visitou uma drogaria, ficou em frente ao balcão do comércio e não respondeu sobre o propósito da visita. A presença do presidente no comércio provocou uma aglomeração de pessoas. Bolsonaro não deu entrevista à imprensa, mas disse que tem o direito constitucional de ir e vir. Direito constitucional nós temos, mas
um tanto quanto deselegante falar isso para a imprensa, né? Ele poderia dar uma resposta formal como presidente da República, não uma resposta aí de um menino irritado, né? Mas vamos lá, temos participações aqui, Glauco, sempre presente aqui conosco, Eulália Ferreira e Valdéria Teixeira mandando aqui bom dia pra gente, um ótimo dia para vocês. Assim como também fizeram aqui a Simone Vilas Boas, a Loenda Gabriela, a Silene Herd Pagliato perguntando quando vai voltar as vacinas em São José dos Campos. Vamos perguntar. Assim como Edson Ramos fez também. Temos um comentário interessante da Pati Maciel que pergunta aqui. Fala quantos foram curados. Muito interessante, Pati. O Brasil não divulga oficialmente quantos casos foram curados, mas no mundo é um número bem alto aí de curados. Vamos ver aqui. Verdade. No mundo, nós já temos mais de 438 mil casos recuperados. É um número excelente, sendo que no total aí já tivemos mais de 1,3 milhões de pessoas infectadas. Então, 438 mil curados no mundo. Muito legal esse número. Não tenho a menor dúvida. Obrigado à participação de todos vocês aqui. Um ótimo dia, uma excelente semana a todos vocês. E Pati, bem lembrado mesmo. Inclusive, faz parte aqui do nosso jornal e da nossa filosofia no Abre Aspas e na SP Rio. Claro, mantê-lo informado com conteúdo de verdade, mas também sempre, não é, Douglas? Trazendo, sim, a boa notícia. É claro que no começo aqui a gente tem que dar todos os números, informá-los a todos, mas tenha certeza, muito obrigado pela lembrança, mas tenha certeza que nós estamos sempre muito atentos às boas notícias, né, Douglas? Exatamente, boas notícias também aqui para sempre ter aquele sinal de esperança que a gente vai passar por isso aí. Esperança sempre. Vamos em frente. Dezenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma carreata na tarde de sábado pelas ruas de São Paulo para mostrar apoio a ele na condução da crise da pandemia, criticar a TV Globo, a TV Bandeirantes, a China e o governador de São Paulo, João Dória. Buzinas e bandeiras do Brasil apareciam por toda parte. Os discursos eram contra a quarentena. A manifestação começou à frente do ginásio do Ibirapuera, local que vai abrigar o terceiro hospital de campanha da cidade. Um homem, na caçamba de uma caminhonete, fez um discurso pedindo às pessoas a não assistirem à Globo e à Band e boicotar qualquer marca que anunciar nestes canais. Ele ainda acusou a China de financiar as redes de televisão em associação com Dória. Glauco, dois comentários aqui interessantes na nossa live. A Simone Vilas Boas fala que, olha, referente ao levantamento feito dos bairros de São José dos Campos, o que o prefeito vai fazer para ajudar? A gente já vai comentar no segundo bloco aí sobre esse levantamento. A gente também pode fazer esse questionamento depois para o prefeito, né? Porque esse levantamento especificou quais áreas de risco aí de contaminação do coronavírus aqui em São José dos Campos. Está muito legal. No segundo bloco a gente vai detalhar esse levantamento. E a Loenda Gabriela pergunta aqui pra gente, está tendo aumento de preços no comércio de São José dos Campos? Loenda, a gente já notou que alguns produtos estão tendo um aumento sim de preço, mas a gente sempre recomenda as informações oficiais, né? O Procon aqui de São José dos Campos relata pra gente que se você acha que aumentou aí o preço, você é um consumidor que toda semana compra o mesmo produto e percebeu que esse preço está aumentando aí sucessivamente, liga para o Procon, faça sua reclamação, porque o Procon tem todas as ferramentas para te auxiliar e, inclusive, te orientar, se possível, se for necessário, multar o dono do estabelecimento. Se tiver um preço abusivo, ele vai te falar. Então, orientação oficial sobre preços é com o Procon aqui de São José dos Campos. Não tenha dúvida, muito bem lembrado também, e ratificando que nesse momento nós, como cidadãos, como eleitores e como pagadores de impostos, nós temos a obrigação também de fiscalizar. Se você notou alguma coisa, entre em contato com o Procon. Nós não podemos deixar os maus cidadãos se apoiarem nesse momento para ganhar ilicitamente em cima de uma crise que está afetando a todos nós. Então vale a nossa atenção. E em entrevista ao Fantástico da TV Globo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que os brasileiros estão confusos e não sabem se escutam o ministro ou o presidente. Ao ser questionado sobre o número de mortes por coronavírus no Brasil, Mandetta afirmou que sabemos que esses números estão subestimados e que o Brasil não pode ser comparado com um país pequeno como a Espanha e Itália.
O ministro comparou o Brasil com o continente europeu em expansão. Mandetta voltou a falar em dias mais duros, entre os meses de maio e junho, e pediu atenção para que o sistema não entre em colapso. Pois é, Glauco, até um questionamento feito ao ministro aí, mas a quem o pessoal deve acreditar ou seguir? Nós temos aqui as informações que devemos seguir sempre as orientações oficiais. Orientações oficiais, a gente tem aqui de sempre, no momento, manter o isolamento social, se possível, sair somente se necessário. Essas são as informações oficiais aqui da nossa cidade, do estado e ainda do Brasil. Então vamos manter a calma, se atentar às notícias, se atentar principalmente às fontes oficiais para a gente não cair no momento de fake news, porque já circulou, né, Glauco? Muitas vezes aí uma notícia que não foi falsa, mas que cravaram na semana passada que o Mandetta tinha sido demitido, que o Bolsonaro disse isso. É importante se atentar às notícias para não cair em notícia falsa, tá bom? Vamos sempre procurar as fontes oficiais. Não tem a menor dúvida, e uma coisa eu acho que deve ser lembrada aqui, é muito pertinente que seja. Nós brasileiros, e não eles os brasileiros, nós os brasileiros, temos o costume de acabar relaxando com a coisa quando a gente se acostuma com a notícia. Porque, na verdade, tudo que já foi dito é o que tem que ser cumprido. Agora, é imperativo no momento em que nós não relaxemos a atenção com relação aos cuidados ao coronavírus. Exatamente. Né? Não é, Douglas? Então, é claro, está sendo difícil para todo mundo, não está sendo fácil, mas a gente tem que manter. Primeiro, a esperança sempre e acima de tudo. E segundo ponto, tudo o que é dito para se prevenir ao coronavírus, tá bom? Ótima higiene, isolamento e tal. Vamos fazer certo que vai passar, mas não vamos esmorecer. E estudo realizado pelo Instituto Brasileiro da Economia, da Fundação Getúlio Vargas, aponta que até 12.600.000 brasileiros poderão ficar desempregados devido à crise do coronavírus. Isso, segundo a pesquisa, provocará contração recorde de quase 15% na renda dos trabalhadores, caso o governo não amplie os instrumentos de transferência de renda à população e de ajuda a empresas para que mantenham empregos. Pois é, Glauco, ninguém está escondendo que a crise do coronavírus vai chegar, ela já está chegando. Nós estávamos comentando aqui que diversos estabelecimentos já notificaram em mudanças de horário ou de funcionamento. E até de fechamento. Em alguns casos, então a notícia está aí, 12,6 milhões de brasileiros vão perder os empregos. É preocupante, assim como a doença, a crise também é um problema que essa pandemia causou, né? E a gente tem que cobrar dos nossos governantes, deles que tem que vir a atitude de comandar o país para a gente sair dessa tanto na saúde quanto na economia, né? No pior das hipóteses, falarem todos a mesma língua. Exatamente. Já ajudaria bastante. Exatamente. Juntos no rumo só. Não está sendo assim, infelizmente. No rumo só. Ô, coisa difícil. Nossos políticos estão dando marcas irrefutáveis de pouquíssima competência frente a crises efetivas como a que nós estamos vivendo. Essa é uma grande verdade. E os Estados Unidos superaram a Itália como o país com o maior número de mortes, registrando mais de 20.000 óbitos desde o início do surto de coronavírus. O marco sombrio foi alcançado em meio às ponderações do presidente Donald Trump sobre quando o país, que anotou mais de 500 mil de infecções, pode começar a ver um retorno à normalidade. São cerca de 2.000 mortes diárias nos últimos 4 dias seguidos, com grande parte delas ocorrendo na cidade de Nova York e seus arredores ali. Mesmo este número é visto como possivelmente menor do que a realidade, já que Nova York ainda está descobrindo a melhor maneira de incluir um aumento ocorrido nas mortes em casa em suas estatísticas oficiais. E a Itália registrou 431 novas mortes pela epidemia de Covid-19 neste domingo. Esse número representa o menor aumento diário desde 19 de março. O número total de mortos desde o início do surto, em 21 de fevereiro, chegou a 19.899, informou
a Agência de Proteção Civil, a segunda maior quantidade do mundo depois da registrada pelos Estados Unidos. O número de casos oficialmente confirmados subiu para 156.363, o terceiro maior globalmente, somente atrás de Estados Unidos e Espanha. Foram contabilizadas 3.343 pessoas em unidades de terapia intensiva neste domingo, contra 3.381 no sábado. Dos infectados, 34.211 foram declarados recuperados. Pois é, Glauco, você falou aí dos países que mais têm número de infectados. Vamos dar alguns números aqui rapidamente. Os Estados Unidos é o primeiro colocado aí com cerca de 561 mil infectados. Impressionante, né, Glauco? Impressionante. A Espanha vem em segundo com 169 mil. Depois, como você disse, a Itália. Depois, a Alemanha com 127 mil e França aí com 95 mil. Então, o novo centro da pandemia mundial está nos Estados Unidos e na Europa. A China, deixa eu pegar aqui, aparece na sétima colocação com 82 mil casos. Então foi lá que tudo começou, agora já está controlado na China. Então o novo centro da pandemia do coronavírus é nos Estados Unidos e na Europa. Não tem dúvida, particularmente em Nova York, que está muito Nova York está uma situação ali, né? muito feia lá. Não tem dúvida. E a Embaixada da Itália no Brasil pediu neste sábado o retorno imediato de italianos que estão no Brasil. No comunicado, a Embaixada pede para que cidadãos e residentes na Itália que estão no Brasil, por motivo de curto prazo, voltem para a Itália o mais rápido possível. O texto destaca ainda que as empresas aéreas Lufthansa e Air France ainda operam no percurso do Brasil para a Europa e que é possível voltar com esses voos. A Embaixada informa que, atualmente, não há voos especiais de repatriamento e que os italianos devem comprar a passagem aérea diretamente com as empresas e não entrar em contato com o consulado ou a embaixada para isso. Na semana passada, um comunicado semelhante foi publicado pelo embaixador da Alemanha no Brasil. No texto, o representante alemão citou a escalada de casos graves e de mortes e o temor de que a situação se agrave rapidamente. Em 24 de março, os Estados Unidos pediram para os cidadãos norte-americanos que estavam no exterior voltarem ao país por causa da pandemia do novo coronavírus. Pois é, o Glauco acabou de ler o fato. O fato é que os países aí pediram para os estrangeiros retornar ao Brasil, mesmo tendo um número maior. Agora vamos tentar aí, entrar neste fato, né? Isso significa que os países estão com medo que nas próximas semanas o Brasil possa ter uma pandemia muito maior e não poder atender os estrangeiros. Então, mesmo a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos tendo um número muito maior de casos registrados neste momento, eles têm medo que a pandemia possa aí, sobrecarregar o sistema de saúde aqui do Brasil. Não tem dúvida. E olha só a próxima notícia, porque no meio de tudo isso ainda se campeia a maldade e a falta de caráter de algumas pessoas. Empresários que furtaram 15 mil testes de coronavírus vão à prisão por tempo indeterminado. A juíza de plantão Érica Fernandes Fortes impôs prisão preventiva por tempo indeterminado dos 14 flagrados com 15 mil testes de coronavírus, além de quase 2 milhões de equipamentos de EPI. Eles negociavam a venda de todos os itens por 3 milhões de reais. Um dos presos, Marcos Zeng, é o proprietário do imóvel onde a carga foi roubada lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele é apontado como líder da quadrilha pelos investigadores. Também estavam no local e foram presos empresários do ramo de equipamentos hospitalares e todos mencionaram que estavam ali exatamente para negociarem a carga. Isso é um absurdo, né, Douglas? Absurdo completo, Glauco. Triste, né? A gente está falando aí de escassez de equipamento de segurança para os médicos, que assim, quem estão na linha de frente, né? Testes, a gente sabe que existe uma escassez enorme de testes no Brasil e tem gente aí... No mundo inteiro. No mundo inteiro, roubando, vendendo clandestinamente, então é muito triste. E parabéns aí à juíza que fez o que é o dever dela, né? Prender bandido. Não tem dúvida, é muito triste a gente ouvir isso daí, mas infelizmente
ainda existe. Nós vamos para um rápido comercial e no segundo bloco eu reitero o convite a você, já em nossos estúdios, o senhor Anderson Farias, ex-secretário de Governança da Prefeitura de São José dos Campos, e a gente vai conversar com ele um pouco a respeito de São José dos Campos e esse futuro que vem pela frente aí. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas, 8 minutos, estamos de volta com abre aspas desta segunda-feira, desta nublada segunda-feira. E a taxa de isolamento social caiu nas 3 maiores cidades do Vale do Paraíba neste sábado, segundo o levantamento do governo estadual. São José dos Campos registrou 56% de isolamento da população depois de ter fechado a sexta-feira com 59%. Jacareí ficou com 57% depois de ter ido a 61%, lá na sexta-feira. Taubaté fechou o sábado com 55%, queda em relação à taxa de 59% da sexta. No estado, o índice foi de 55% neste sábado, após ter ido a 57% na sexta. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista Davi Wipp, a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Os números são do CIMI, o Sistema de Monitoramento Inteligente, que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. É um número preocupante, né, Douglas? Pois é, Glauco, como você falou, o governo de São Paulo fez essa parceria e criou esse CIMI aí que monitora a taxa de isolamento social através do telefone celular. Então, segundo o governo de São Paulo, não existe um rastreamento por pessoa. Eles não têm, segundo o governo de São Paulo, não querem pegar os dados, e sim o GPS, né, para ver como é que você está se movimentando, se você está ficando em casa ou não, e a partir disso sai esse número diário. O último número que saiu foi do sábado, no domingo não temos registros, então a gente tem aí que a taxa de isolamento social caiu. É um número considerado preocupante, né? Porque, como diz o governo de São Paulo aí, espera-se que tenha 70% de isolamento social, a gente fala em cerca de 55%. Vamos ver se nessa semana esses 15% aí que faltam serão atingidos. Pois é, Douglas, e olha só, São José dos Campos, além disso tudo, ainda conta com outros problemas, assim como diversas outras cidades também. Na luta pelo isolamento e para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, São José dos Campos tem um desafio: os fluxos do funk. Pois é, de acordo com a prefeitura, as festas não foram interrompidas e já voltaram em todas as regiões da cidade, mesmo após operações da Guarda Municipal e da Polícia Militar para coibir essas ações. Abre aspas, a nossa equipe de fiscalização, a equipe da Guarda Civil, percebeu que já houve um relaxamento em relação à questão do isolamento social. Nós vamos ser mais rigorosos com a fiscalização, cuidando de evitar esses agrupamentos de pessoas. A gente já viu a volta de fluxos em todos os bairros da cidade, bairros nobres, bairros mais nas pontas da cidade. Então, nós já mapeamos. Sempre a gente tem que atuar antes de acontecer. Depois que tem aquele aglomerado de jovens, é muito difícil dispersarmos, disse o prefeito Felício Ramute. A luta contra os fluxos não é novidade. 2 anos atrás, a prefeitura criou a Patrulha do Sossego Público para fiscalizar perturbações dessa natureza e tentar coibir estes eventos. No ano passado, por exemplo, foram 58 fluxos impedidos e 1.241 multas por som alto aplicadas. Que absurdo isso também, né? Pois é, Glauco, fica difícil para a população que está, em alguma grande parte, sofrendo, não podendo trabalhar, e a pessoa está com o comércio fechado, mas na frente do comércio está rolando uma festa. Fica meio complicado essa situação, né?
Mas foi interessante que a gente falou aí que a Prefeitura de São José dos Campos intensificou o combate a esses fluxos antes que eles aconteçam, porque a gente sabe que depois que começa é muito difícil coibir, né? E perigoso também, né? E ficou interessante que no bairro Urbanova, ali na ladeira da Univap, onde sempre acontece festas como essa, a Prefeitura já colocou ali algumas contenções, então a gente está vendo que o Poder Público está tentando agir. Cabe a nós agora também fiscalizarmos isso aí, né? E lembrar que é sempre bom. Se o comércio, por exemplo, não pode abrir, por que vai acontecer uma festa, né? Então, é sempre bom relembrar, fique em casa sempre que possível. Não tem dúvida, é uma coisa que nós já falamos e eu reitero aqui. É muito difícil pedir bom senso onde não existe senso. Então, cumpre a todos nós fazermos a nossa parte. Cobrar as autoridades, indiscutivelmente, para que elas façam, e bem feito, a parte delas. Agora, há de se ter senso para haver bom senso, cumpra-se e faça a sua parte. É terrível a gente ter que dar uma notícia dessa daqui. E o novo coronavírus está circulando por São José dos Campos e a doença ameaça principalmente as populações mais pobres, em bairros lá da periferia. É o que mostra o levantamento inédito feito por pesquisadores ligados à Unicamp. Dentre eles, o nosso comentarista convidado, o cientista social doutorando em demografia, Leandro Besseneri. No estudo, os pesquisadores cruzaram dados como densidade urbana, número de moradores por residência e tamanho dos terrenos para identificar as áreas de risco à epidemia do coronavírus. Bairros periféricos nas regiões sul e leste e alguns da zona norte apresentaram um maior número de áreas consideradas de risco, além de haver mais pobreza há bairros populosos que fazem divisas com outras cidades, como Jacareí, e rodovias como a Via Dutra e a Carvalho Pinto, o que amplia o risco de circulação do vírus. Também na periferia, há menos adesão ao isolamento. Confira alguns mapas aí elencados pelo estudo. Vamos continuar aí, que eu acho que a gente está sem o mapa na tela, mas a gente tem os dados do mapa, Glauco. Tá, ok. A gente vai ficar aguardando aí, se for possível. Nós estamos tendo aquelas dificuldades que a gente já falou com você, como todo mundo com a internet, mas assim que possível a gente mostra para você. E a gente mostra aí que os bairros com maior densidade populacional da cidade são Jardim Morumbi, Telesparque e Conjunto Integração. Um outro aqui que os bairros que mais concentram pessoas idosas, isso é interessante. Vista Verde, Monte Castelo e Cidade Jardim. Tá? E o cientista social Leandro Besseneri nos enviou aí um vídeo comentando mais sobre o estudo. Tá ok com o vídeo? Tá ok? Ok. Então confira o vídeo aí. É importante destacar que o trabalho ele não pretende se aprofundar ou fazer uma análise muito complexa sobre nenhum aspecto. Nós só fizemos um trabalho que pudesse, de alguma forma, contribuir no momento que nós estamos vivendo, né, como eu disse anteriormente, para a prefeitura e para munícipes que estejam interessados em, de repente, prestar algum tipo de auxílio para as populações que estão em situações mais vulneráveis. Nós fizemos um mapa também dentro desse material que mostra as áreas de assentamentos precários e as áreas onde tem favelas no município. E se a gente pensar em tudo que está acontecendo, principalmente na questão de renda, né, que as pessoas estão vendo suas rendas diminuírem e possivelmente até mesmo perdendo suas rendas, é importante que nós tenhamos a consciência do que nós podemos fazer nesse momento e das principais áreas que estão sofrendo com isso. Outro ponto também interessante é que os dados utilizados são de 2010, porque foi o último censo que nós tivemos. O censo desse ano, que estava previsto, o censo 2020, ele foi adiado para o ano que vem. Então agora nós estamos utilizando uma informação que ela já está um pouco defasada, porém, em alguns aspectos nós conseguimos atualizar essa informação utilizando as imagens de satélite, como é o caso da densidade de ocupação. Então eu agradeço a todos, espero que o material possa ser útil e desejo a todos uma excelente semana. Um abraço.
Muito obrigado, Leandro Bessenelli, comentarista convidado aqui do Abre Aspas. E realmente uma outra coisa muito interessante que está acontecendo em função também dessa pandemia é que muitos estudos estão sendo feitos, estudos que não só com relação à pandemia vão ser de grande valia e já eram de grande valia em outras questões aqui. O conhecimento melhor das áreas, das cidades, das regiões, tudo isso acaba influenciando positivamente, né, André? Pois é, Glauco, como a gente estava falando aqui, o Leandro, nosso cientista social e doutorando em, esqueci a demografia, é um estudo muito interessante, um estudo que mostra com detalhes aonde a prefeitura, onde o poder público, o Estado, seja quem for, pode atacar. Você citou aí bairros como um exemplo que tem a maior densidade demográfica, né, aqui na cidade, exatamente, mais pessoas aí por metro quadrado, ou os bairros que têm mais concentração de idosos, que são o principal foco dessa doença. Então, parabéns pelo Leandro, parabéns pelo grupo de pesquisa dele, e é muito interessante a gente estar mostrando essa pesquisa aqui. A gente mostrou também na edição do fim de semana aqui da SP Rio+, no site da SP Rio+, o Jornal Vale também colocou essa pesquisa. Então, você que está curioso aí sobre mais mapas, né? Tem detalhado no site da SP Rio+, no site do Vale, vários trechos aí dessa pesquisa que mostra aí vários itens interessantes onde a prefeitura, o poder público pode atacar no combate ao coronavírus aqui na nossa cidade. Não tem a menor dúvida, é muito interessante isso daí também, porque decisões estratégicas e importantes são tomadas em cima de fatos, e para que eles existam, há de ter informação correta. Então, muito interessante isso daí, está de parabéns toda a equipe e parabéns ao nosso comentarista Leandro Bessenelli. Como eu havia falado no início dessa edição, já em nossos estúdios, o senhor Anderson Farias, ex-secretário de Governança da Prefeitura de São José dos Campos, a quem nós temos o prazer de receber hoje, para darmos aí uma pincelada, uma passada no que acontece em São José. Senhor Anderson, muito bom dia, seja muito bem-vindo. E gostaria exatamente de começar por aí, um pequeno balanço do que foi nesse final atribulado que acontece no país. Como é que foi essa governança aqui na Prefeitura de São José dos Campos? Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, prazer estar aqui novamente. Foram 3 anos e 3 meses de muito trabalho, né? O prefeito Felício Ramute, nessa gestão, vem fazendo desde todas as dificuldades que encontrou a cidade em 2017, vem fazendo aí um trabalho principalmente de retomar a questão econômica, né? De devolver, na verdade, a credibilidade da cidade. Acredito que isso daí foi feito ao longo desses últimos anos, fez com que a cidade pudesse participar de todo o processo de crescimento, né? Saindo de uma crise que passava o país e a cidade não estava diferente, para que a cidade pudesse aí voltar a ter equilíbrio das suas contas, como também voltar a investir. Isso daí é importante até para que a economia gire, né? Então isso daí foi importante, né? Agora, não tenha dúvida, nós estamos vivendo neste momento uma outra crise, né? Uma crise aí dessa pandemia que pega não só São José, como o país, como o mundo, né? Vários países aí enfrentando, e a gente vem aqui, o prefeito Felício à frente, junto com o Dr. Danilo Stanzani, vem à frente de toda essa crise aí, levando, enfim, dia a dia, com decisões, né, que são feitas a cada 24 horas, para que realmente a gente possa amenizar o máximo possível aí hoje. Perfeito. E Anderson, muito se falou sobre o motivo da sua saída. Qual foi o real motivo da sua saída aí da Secretaria de Governança? Foi para cuidar da campanha aí do PSDB para a Prefeitura de São José dos Campos? Esse é o real motivo? Isso, com certeza. Esse foi o real motivo. O Juvenil Silvério, que era o presidente do partido, né, que foi eleito no ano passado, né, ele deixou, né, pediu licença, pediu o afastamento da presidência do partido, até por uma questão que ele é candidato, ele é pré-candidato nessas eleições, ele é vereador, pré-candidato à reeleição, então ele deixou à frente do partido, até porque o partido tenha mais transparência, né, como ele tem um interesse como pré-candidato a vereador, então o PSDB sempre zelou desse ponto de vista de não ter essa interferência entre a gestão do partido, nem com a gestão pública, quer dizer, a gente separar o público do privado, até mesmo com quem tem interesse ou quem quer ser candidato. Então, razão pela qual eu acabei assumindo, desde a semana, há 15 dias, eu acabei assumindo, eu era o vice-presidente do PSDB, acabei assumindo a presidência, e foi isso daí, eu saí para que realmente eu pudesse cuidar do partido, né? Não da campanha, lógico que a campanha já começa a partir de julho, de todo o processo eleitoral, o seu calendário eleitoral a partir de agosto, quando nós teremos as convenções partidárias, mas para a gente já poder organizar os pré-candidatos, a quem se colocou à disposição a ser candidato a vereador esse ano de 2020, né? Eleições atípicas, né? Toda eleição tem a sua própria característica, a de 2020 acredito que não será diferente, então tem aí vários nomes que foram colocados à disposição, e aí eu acabei
deixando o governo para que realmente pudesse também ter, de forma transparente, para que a gente pudesse ter também, eu me dedicar mais ao PSDB de São José dos Campos para poder cuidar dessa chapa de pré-candidatos aí que serão levados à convenção do partido que deverá acontecer no final de julho, começo de agosto. E como presidente do partido, eu e o Glauco já entrevistamos aqui várias vezes o prefeito Felício Ramute e ele sempre ressalta que ele ainda não está em campanha. Você falou aí dos pré-candidatos, podemos como presidente do partido então cravar que o Felício Ramute, pelo menos pelo lado do partido, é pré-candidato à prefeitura? Olha, as candidaturas de fato elas só acontecem depois das convenções partidárias, né? Os vereadores, principalmente os pré-candidatos a vereadores, eles já se colocam já numa situação diferenciada, né? O prefeito Felício tem a cidade, né? Precisa governar, o que ele sempre diz, ele não quer, nem se deve também misturar essa questão de pré-candidaturas e dele como prefeito, né? Ele quer governar a cidade, esse é o compromisso dele, ele tem esse compromisso aí, será levado até o fim, até 31 de dezembro, mas hoje a preocupação dele focado 100%, não é nem 99%, é 100%, é com relação ao governo, né, com relação à cidade, principalmente nesse momento, nessa crise que estamos passando. Mas ele não é o pré-candidato, ele é prefeito, né? O PSDB ainda vai discutir aí nessa questão das pré-candidaturas, principalmente de vereadores, e deixar a candidatura de prefeito para que a gente decida lá para o mês de julho, final de julho, começo de agosto. Tá certo, Anderson. E a gente quer fazer alguma coisa? Quero perguntar uma coisa. O senhor Anderson, nós estamos vivendo um momento totalmente novo aqui, né? Não era esperado. As candidaturas já existiam intenções, se ratificadas depois, não vem tanto ao caso. Como é que o senhor vê esse novo momento aí, em que nós teremos ou não eleições aí agora em outubro? Como é que o senhor vê um novo momento? Novas táticas, novas estratégias para enfrentar uma população que está sendo castigada por isso daí? Como é que o senhor vê esse novo posicionamento para as eleições que vêm aqui no futuro? Olha, é um momento muito difícil, eu acho que é até difícil da gente saber o que vai acontecer, né? Aliás, quem disser que sabe realmente o que vai acontecer, seja pelo lado dessa pandemia, dessa crise, né? Ou seja, até pelo lado político também das eleições, é muito difícil. Acho que a pessoa ela pode ter previsões apenas, mas a gente pode errar aí, ter um erro muito grande do ponto de vista do que vai acontecer. O que a gente precisa é dia a dia. Não tenho dúvida de que algo diferente vai acontecer, viu, Glauco? Não tenho dúvida disso. Toda essa crise aí mexe com todo o processo político. Infelizmente, aqui no Brasil, essa crise está se politizando, né? Que isso daí também é muito ruim, né? Desde o discurso do presidente da República, através de contra vários governadores do país. Então, assim, isso daí é muito ruim de se politizar uma coisa tão séria que essa pandemia, no caso dessa urgência que nós estamos vivendo, desse estado de calamidade em saúde pública, né, por causa do coronavírus. Então, isso é muito ruim, politizar esse tipo de coisa, quer dizer, a gente fazer protesto para sair de uma quarentena, antes a gente ter o bom senso, você disse agora há pouco, né? O que nós precisamos ter é bom senso, o que nós precisamos ter é cada um cuidar de nós para que cada um cuide de todos, né? Quer dizer, a gente ter o bom senso e todo mundo fazer a sua parte para que realmente a gente possa passar por tudo isso daí. Não é possível, às vezes fico pensando assim, não é possível que o mundo inteiro está indo num caminho e nós às vezes parece que estamos indo para um outro caminho, até por causa às vezes de posições que o nosso próprio presidente da República tem. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer é a nossa parte, acho que a gente tem que ter cautela nesse momento, é preservar a vida, é cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, e nesse meio a gente tentar construir e achar algumas formas mais positivas. Mas eu não tenho dúvida, que algo vai diferenciar, né? A questão da internet, eu acho que isso daí, até porque vai se mudar muito o comportamento, né? Essa crise está deixando com que a gente fique na quarentena, isso faz com que a gente mude nossos comportamentos, até para a gente lidar no nosso dia a dia, na nossa rotina, seja desde comprar no supermercado, que antes a gente iria até o local, agora a gente pode comprar pela internet, que já podia, mas agora se potencializou muito mais, como vários outros itens que hoje você pode fazer pela internet, né, à distância. Então acho que vai acontecer aí, já está acontecendo a mudança de alguns comportamentos, e na política não muito diferente, né? Quer dizer, também eu não acredito nesse momento que ocorrerá alguma alteração no calendário eleitoral, alguma prorrogação com relação ao calendário eleitoral. Nesse momento eu não acredito, acredito que se mantenha esse calendário eleitoral, mas o que a gente tem que fazer de fato é isso daí, colocar novos candidatos. O PSDB de São José sempre busca ter novos nomes, para que a gente coloque até como candidatos a vereador, porque a gente tenha novos nomes, que a gente realmente possa ofertar boas pessoas que vêm para a política para poder colaborar e, se eleito for, para poder ajudar no poder público.
Pois é, Gal, o que nós estamos comentando aqui, né, é nesse exato momento em que existe um embate muito grande entre o presidente e governadores, principalmente entre o presidente e o governador do PSDB de São Paulo, João Dória. Parece que 2022 se antepôs a 2020, né? Parece que a eleição presidencial já está muito mais à tona que as prefeituras. Como é que o senhor vê esse cenário para a eleição de prefeitura? Você acha que o presidente atualmente se encontra sem partido. Você acha que a carga que ele representa trará uma grande diferença para as eleições aqui do município? Olha, sempre traz, né? Não tenho dúvida disso. Eu não sei só dizer se isso daí traz de uma forma positiva ou negativa, né? Mas sempre traz uma carga. Ele é o presidente da República, foi eleito de forma democrática, né? Quer dizer, tem um peso, vem fazendo o trabalho dele. Mas nesse momento, com relação à crise que nós estamos passando, a questão do coronavírus, né? Eu acredito, e ele tem muitas vezes que ele acaba sendo irresponsável com as suas posturas, né? Essa briga com o governador, seja do governador do Estado de São Paulo, mas não é só com o governador do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo acaba se destacando, até pelo seu tamanho, até pela sua importância, né? Quer dizer, acaba se destacando mais, mas com vários outros governadores aí onde há um conflito realmente de diretrizes. Aliás, é até por falta de uma diretriz do próprio governo federal, que é quem deveria dar diretrizes, né? Eu até acredito que o governo federal fica muito no discurso, e ele esquece que ele não é mais legislativo, ele é executivo. O executivo tem que executar, tem que escrever, tem que assinar, tem que determinar, tem que orientar, tem que dar diretrizes aos seus estados. Mas, enfim, acho que isso vai se fazendo, os estados acabaram se unindo, vários estados aí tomando algumas atitudes para que realmente possa aí conter o máximo possível dos vírus. Mas eu não tenho dúvida, acho que o resultado ele pode ser positivo ou negativo, a gente vai ter que aguardar aí para ver como é que fica, mas infelizmente eu acho que todo mundo perde quando se politiza essa situação. Não tem dúvida, senhor Anderson, parece que, pelo visto, todas as bolas estão no ar. E estamos num momento realmente de muita sensibilidade e fragilidade em todos os aspectos para a população. Nós agradecemos demais a presença do senhor hoje aqui no Abre Aspas e desejando aí um bom caminho pela frente, porque os tempos estão difíceis para todos e não vai ser diferente na política daqui para frente. Nós agradecemos a sua presença hoje, senhor Anderson. Eu que agradeço, um bom dia a todos, uma boa semana. Bom dia. E para você que nos acompanha aqui, nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas e 31 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira. E o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, iniciou neste sábado a distribuição de kits com alimentos a caminhoneiros que passam pelos postos de balança que estão desativados. O governo de São Paulo já realizava a entrega desses kits nas rodovias concessionadas. Agora, o DR também está distribuindo alimentos em suas estradas. Que bom lembrar desse pessoal. Exatamente. Vou usar um termo meio antigo, que está literalmente levando o Brasil nas costas. Exatamente. Aqui, né? Já se provou aí nos anos anteriores que os caminhoneiros movimentam o país, levam nas costas o país, como você falou, e os caminhoneiros não pararam, né? Inclusive no protesto que teve nesse fim de semana, a presença de muitos caminhoneiros também reivindicando aí o funcionamento do comércio, algumas churrascarias aí na beira da rodovia Presidente Dutra, tanto em Taubaté quanto em São José dos Campos, conseguiram uma liberação judicial para continuar trabalhando, com a justificativa que iria atender exatamente esse público dos caminhoneiros. Mas temos aí a boa iniciativa do DR, né? Outra, já noticiamos aqui na semana passada as atitudes individuais também para com os caminhoneiros, e é o que a gente sempre fala, né, Glauco? Cada um fazendo a sua parte, ajudando o próximo, a gente vai sair dessa. Não tem dúvida. E outra coisa, nosso profundo respeito a toda a classe aí dos caminhoneiros, que afinal de contas são os que mantêm as coisas funcionando para a gente aí. Muito obrigado mesmo. E olha só, acostumada a produzir equipamentos e tecnologia para guerras e pesquisas espaciais, a indústria de defesa e o cluster aeroespacial brasileiro entraram com força no combate ao coronavírus. Com liderança da ABIND, a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a indústria de defesa dispôs suas cerca de 200 empresas para responder ao enfrentamento ao Covid-19. Empresa de São José dos Campos, a VOA, plataforma online que conecta usuários com operadores de drones de pulverização de lavouras,
tem incentivado o uso das aeronaves na pulverização de ruas e ambientes públicos. A primeira parceria foi firmada com a Prefeitura de Ampere, no Paraná, onde a empresa mantém uma unidade. Pertencente ao grupo AKR de São José dos Campos, a Opto Space and Defense tem câmeras termais para combater a doença. Abre aspas. O sistema identifica e monitora o indivíduo, que deve ser separado e ter uma avaliação específica, disse a empresa. Com 103 empresas do setor para combater a pandemia, o Cluster Aeroespacial Brasileiro desenvolve projetos contra a pandemia. Do total, 29% estão agindo de forma direta, produzindo itens como máscaras, protetores e peças de respiradores, até mesmo o monitoramento de estruturas críticas. Muito bacana a gente ver um cluster poderoso como é, tecnologicamente, o aeroespacial, se vê voltado aí para auxiliar nesse momento de pandemia. Aí. Pois é, Glauco, a gente já comentou aí, por exemplo, que a Embraer está produzindo respiradores. Exatamente. A Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, produzindo máscaras, assim como a Unifesp também. Então, cada um... por exemplo, as aulas estão paralisadas. Então, os pesquisadores, a indústria aeroespacial, cada um dando o seu jeitinho de ajudar nessa pandemia. E é o que a gente sempre fala, né, Glauco? Juntos, vamos sair dessa. Não tem a menor dúvida. Vamos lá. E o uso de máscaras diminui a presença do coronavírus no ambiente. Estou falando bem devagar para ficar bem claro mesmo. E pode frear uma possível onda, segunda possível onda de casos de Covid-19 no Brasil. Isso de acordo com a médica cardiologista Jaqueline Scholz. Diz ela, a principal medida para evitar a propagação do vírus é o isolamento social. A recomendação para todos usarem máscaras é para quando houver a transição do isolamento social para o isolamento vertical, que é quando as pessoas ficam em quarentena, apenas os grupos de risco ficam em quarentena, afirma Jaqueline Scholz. O uso de máscaras é imperioso para evitar uma segunda onda de contaminação, ela ainda alerta. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que as máscaras de proteção podem servir como barreira eficiente para a população em geral contra o coronavírus. A sugestão do ministro é o uso de máscaras alternativas, preservando as cirúrgicas e as N95 para os profissionais de saúde. Uma observação aqui legal, Douglas, é Pode que falar, Glauco. parece que pouco a pouco a gente vai assimilando o uso das máscaras. E uma coisa muito interessante, primeiro, que já gerou aí até uma nova indústria, pequenas oficinas fazendo isso, mas já virou moda também. Tem gente já personalizando a sua máscara. Isso é muito bacana também. Muito interessante. Várias pessoas aqui em São José dos Campos personalizam máscaras, vendendo aí como opção dessa saída de quarentena, ou se não até distribuem gratuitamente. Muito legal essa alternativa. E é interessante a gente frisar, Glauco, que a gente aqui sempre trabalha com informações oficiais. Se até semana retrasada a informação não era essa. Exatamente. Muitas pessoas perguntavam pra gente se poderia usar máscara e a informação era para não usar. Agora, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atualizou essa informação na semana passada e é muito importante frisar a última linha. As máscaras cirúrgicas e as N95 são para os profissionais de saúde que estão tendo problemas para adquirir aí as prefeituras, adquirir essas máscaras no mercado. Então, essas máscaras personalizadas, máscaras de pano, de tecido, são muito úteis e são para as pessoas que estão em casa. Para os profissionais de saúde, vamos deixar as máscaras cirúrgicas e as N95 aí. Não tem dúvida, nossos respeitos também, e vamos lembrar desses bravíssimos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate. São eles que estão lá tentando melhorar todas essas coisas. Nossos respeitos, e não vamos esquecer disso daí. E uma das maiores favelas de São Paulo virou exemplo em ações que podem conter o avanço do novo coronavírus. Paraisópolis tem a população de uma cidade no espaço de uma comunidade. São cerca de 100 mil pessoas espremidas em casas e barracos ligados por vielas.
tanta gente dividindo pouco espaço, forma aí uma condição que facilita, claro, a disseminação do vírus. É difícil fazer isolamento social dessa maneira. Mas a comunidade se organizou para tentar saber com rapidez quem tem sintomas da doença, quem precisa de ajuda, qual a situação na casa de cada família que mora no local. A comunidade transformou 420 moradores em presidentes de rua. Cada um é responsável por monitorar umas 50 casas. Abre aspas. Assim que a gente identifica um caso suspeito, a gente passa a monitorar essa família, dar orientação. Então, o presidente de rua, ele é responsável por garantir que essa pessoa fique em casa, conscientizá-lo. Passando mal, a ambulância vai ser acionada, diz Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis. Paraisópolis mantém 3 ambulâncias e profissionais de prontidão. A comunidade já registrou 15 casos confirmados de Covid-19 e 8 mortes suspeitas. Alexandra Pereira da Silva é uma das presidentes de rua e já chamou os socorristas para ajudar um vizinho. E conforme a matéria do G1, a rede dos presidentes de rua também identificou quais são os moradores que perderam a renda por causa da pandemia e estão mais necessitados. Para essas pessoas, voluntários preparam marmitas todos os dias. Neste sábado foram 2.000 refeições. E um projeto da comunidade que capacita mulheres para serem costureiras está dedicado agora, àquilo que a gente havia falado aqui, a confeccionar máscaras de pano. A oficina está quase vazia, porque as mulheres levaram as máquinas para costurar em casa. É o que a gente tinha dito, né, Douglas? Bacana, mas essa ação e as pessoas estarem juntas aí para tentar resolver as situações que, claro, vai passar. E olha só que bonito, você já deve ter visto, mas a gente tinha que mostrar também. Esse ícone brasileiro, o Cristo Redentor, se vestiu de médico neste domingo de Páscoa. Em homenagem, claro, aos profissionais de saúde que, em meio aí à pandemia do coronavírus, fazem esse trabalho brilhante. Um jaleco foi projetado na estátua. E aí, conforme uma matéria também do G1, e de acordo com a Arquidiocese do Rio, o abraço de Páscoa especial é para transmitir uma mensagem de esperança e incentivo durante este delicado momento de pandemia mundial. Aos pés da estátua foi celebrada também a consagração do Brasil, evento que só havia ocorrido uma vez na inauguração do monumento, que foi lá em 1931. Pois é, né? O Cristo, que é um monumento aí que representa tanto a fé, quanto a devoção, quanto a beleza, né? Porque quanto a brasilidade, né? Porque o mundo inteiro conhece o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo aí. O cartão postal do nosso país. Exatamente. Né? E agora está vestindo aí nessa Páscoa a roupa de quem está na linha de frente contra o coronavírus. Os médicos, mais uma vez a gente ressalta a importância deles. É por isso que você não deve comprar máscaras cirúrgicas e deixar para eles. Muito bacana a atitude aí da prefeitura, né? Então, muito legal o Cristo Redentor na Páscoa vestido de médico. Então, nessa segunda-feira a gente encerra com essa boa notícia, né, Glauco? Não tem dúvida, não tem dúvida. Esperança, paz, força, nossos profundos respeitos a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, todos vocês que dedicam aí a sua vida a salvar vidas. Nossos respeitos, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana também a todos vocês. Douglas, muito obrigado por mais uma participação. Ótima segunda e ótima semana. Ótima semana, vamos. Vamos que vamos. Até amanhã.